Olá, pessoal, boa tarde. Hoje a Pipa veio aqui dar oi para vocês no começo da live, ó. Boa tarde para todo mundo que tá chegando aí. Boa tarde, Paulo, Eli, Irenice. Tudo bem com vocês, pessoal? Mais uma live das nossas sextas-feiras, hoje, dia 30 de setembro, dia da secretária. Então eu aproveito para já deixar aqui os meus parabéns e os meus agradecimentos também a todas as minhas secretárias atuais, a todo mundo que já trabalhou comigo e as secretárias que estão assistindo aí também. Então, feliz dia da secretária para quem é secretária e obrigada para as minhas parceiras de coração. Vamos lá então, pessoal. Hoje o tema da live a gente vai falar um pouquinho sobre alterações de campo visual do glaucoma. Então vou conversar com vocês sobre o que fazer quando se detecta uma alteração de campo visual, ou seja, quando se detecta que o glaucoma está piorando e o campo visual está piorando, certo? Não se esqueçam de mandar as dúvidas de vocês, de preferência aqui embaixo no balãozinho. E eu vou começar me apresentando, porque sempre tem um ou outro novo aqui que ainda não me conhece. Então, meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista, especialista em glaucoma e catarata. Sou do Rio de Janeiro e estou aqui com a minha missão de combater a cegueira com informação, sempre aqui na live no Instagram, às sextas-feiras, às 5 da tarde, e no YouTube tem vídeo novo toda quarta-feira, às 3 da tarde. Opa, melhorei minha luzinha aqui para vocês agora. Bem-vindos quem está entrando agora. Boa tarde, Isabel, Vivi, tudo bem com vocês? Irenice. Vamos lá então, pessoal. Vamos falar um pouquinho das alterações do exame de campo visual, então. Bom, vocês que estão me assistindo, provavelmente todos já fizeram pelo menos uma vez na vida um exame de campo visual, e vocês sabem que é um exame bem chatinho de se fazer, é cansativo. Para quem não tá lembrando, o campo visual é aquele que você senta no aparelho e fica apertando o botão toda vez que pisca uma luzinha, certo? Então, o exame de campo visual, ele detecta as perdas de visão periférica pelo glaucoma. Então, a gente já sabe, vocês já ouviram nas outras lives, quem é novo vai ver nos vídeos antigos, que o glaucoma é a principal doença que afeta a nossa visão periférica aqui. E para a gente detectar essas perdas de visão periférica, a gente precisa do exame de campo visual, porque normalmente o paciente não percebe essas perdas de visão periférica pelo glaucoma. São alterações que vão acontecendo muito de pouquinho em pouquinho e que muitas vezes a pessoa só percebe quando já estão muito avançadas. Então, para a gente não deixar chegar nesse estágio muito avançado, a gente precisa ficar sempre repetindo o exame de campo visual para a gente detectar qualquer sinal de piora dessa visão periférica, tá? Idealmente, quem tem glaucoma precisa fazer o campo visual no mínimo de 6 em 6 meses. E aí você tá lá no seu acompanhamento, usando seu colírio, fazendo seu tratamento, fazendo seu exame de campo visual de 6 em 6 meses, vinha controlado até que uma hora, de repente, o exame piorou, apareceu uma alteração nova. E aí, o que a gente precisa fazer para investigar isso e para controlar melhor esse glaucoma? Bom, o primeiro passo, e isso é uma coisa que requer bastante atenção e cuidado, tanto de nós oftalmologistas quanto de vocês pacientes, é a gente verificar se esse exame novo que apresentou uma piora, se ele foi feito no mesmo aparelho que foram feitos os seus exames anteriores. Porque existem variações de teste e de tecnologia mesmo entre os diferentes aparelhos de campo visual. E a gente não consegue comparar exames feitos em aparelhos diferentes. Então, se você fez um exame que estava legal, e aí depois no seguinte você faz outro exame e vem pior, será que foi no mesmo aparelho? Porque se foram em aparelhos diferentes, isso pode não ser uma piora verdadeira. Isso pode ser somente uma variabilidade de tipos
diferentes de aparelhos que foram utilizados, certo? Bom, uma outra questão, vamos supor que a gente conferiu isso e tá tudo certo, o exame foi feito no mesmo aparelho, então não é esse o problema. Segunda questão que a gente precisa pensar, será que essa piora, será que ela é confiável? Será que realmente piorou? Ou será que por ser um exame tão chatinho de fazer, esse campo visual pode ter apresentado algum erro? Bom, o campo visual de todos os exames de glaucoma é o que mais frequentemente apresenta erros. Então, sempre que a gente detecta qualquer alteração no exame de campo visual, a gente precisa repetir esse exame para a gente confirmar se essa alteração é verdadeira ou se não foi só um erro de exame. Sabe aquele dia que você dormiu mal, tá cansado do trabalho, aí foi lá fazer o seu campo visual, tava distraído, tava prestando atenção na televisão da recepção, tava pensando no que ia comer no almoço, tava pensando em tudo menos no exame. Esse exame vai ter um monte de alteração de distração, não necessariamente por você não ter enxergado os pontinhos que estavam piscando lá. De repente você só estava distraído, estava num dia ruim, estava com o olho muito ressecado naquele dia, de repente, e isso tudo vai influenciar no exame. Então, campo visual piorou? Primeira coisa, repetir esse exame, tá? As manchinhas na visão causadas pelo glaucoma, elas sempre aparecem na mesma posição em todos os exames, tá? Então, se a gente repete o exame e aquela manchinha sumiu, então é porque aquilo não era de glaucoma, aquilo era causado por outra alteração da sua visão, por exemplo, catarata, olho seco, ou então uma distração mesmo que você teve na hora de fazer o exame, certo? Bom, outra maneira da gente confirmar se essa alteração é verdadeira, além de repetir o campo visual, é correlacionar com os outros exames. Então, além do campo visual, a gente precisa também ficar repetindo a retinografia e o OCT de nervo óptico, que também são exames que mostram progressão de doença. Então, se o seu campo visual piorou e a sua retinografia também piorou e o seu OCT também piorou, a gente não tem muita dúvida de que seu glaucoma não está bem controlado. Agora, se o seu campo visual piorou, mas a sua retinografia está estável e o seu OCT de nervo está estável, talvez isso tenha sido só uma variabilidade de exame que não seja pelo glaucoma, ou talvez você tenha outra coisa que te atrapalhou. É muito comum isso acontecer quando começa a aparecer catarata. A catarata é uma alteração que todo mundo vai ter com a idade, porque é o envelhecimento natural dos nossos olhos, e conforme a catarata vai aparecendo, ela vai dificultando o exame de campo visual. Então, não necessariamente a sua piora foi uma piora pelo glaucoma. Então, se os outros exames estão estáveis e o campo visual piorou, a gente precisa avaliar isso, se tem alguma outra coisa além do glaucoma, certo? Quem chegou agora atrasado, boa tarde, Maria do Carmo, oi, Selma. Quem chegou agora e perdeu o comecinho da live, não se preocupem que amanhã, às 10 horas da manhã, a live vai estar no YouTube para vocês assistirem. Recapitulando então o que eu falei até agora. Campo visual piorou. Primeiro passo, foi no mesmo aparelho ou foi em aparelho diferente? Se foi em aparelho diferente, não serve para comparação. Segundo passo, esse exame está confiável? Vamos repetir, vamos confirmar. Tem outros exames que confirmam essa sua piora de campo visual? Terceiro passo, vamos supor que realmente se confirmou que o seu campo visual piorou. Então, você fez tudo bonitinho, foi no mesmo aparelho, repetiu o exame, comparou com outros exames e realmente o seu campo visual piorou, sinalizando que o seu glaucoma não anda controlado. E agora é hora de rever esse seu controle. Então, vamos pensar o seguinte:
Como anda a sua pressão ocular? Sua pressão ocular anda sempre boa ou anda sempre alta? Se a tua pressão anda alta, tá aí o motivo do teu campo visual ter piorado. Então agora é ajuste de tratamento para regularizar essa pressão. Então a pressão que vinha alta, ou a gente vai acrescentar colírio, ou a gente vai pensar num laser, pensar numa cirurgia, certo? Agora vamos supor que a sua pressão não estivesse alta. Exemplo, seu oftalmologista estabeleceu que para o seu estágio de glaucoma, para a sua idade, para a sua grossura de córnea, o ideal é manter uma pressão, exemplo, 15. E aí você vinha lá mantendo essa pressão de 15, mas mesmo assim o seu campo visual piorou. Aí a gente vai ter que tomar duas medidas. Uma delas é repensar esse alvo e pensar, poxa, se piorou com 15, 15 não é suficiente para essa minha paciente. Então pode até ser suficiente para outra pessoa, mas para essa minha paciente que piorou com pressão de 15, eu vou mudar o nosso objetivo de tratamento e agora eu vou passar a querer, por exemplo, uma pressão de 12. Então, se o seu campo visual piorou, primeira etapa é reduzir o seu alvo de pressão intraocular. Isso é uma coisa, gente, que a gente realmente vai fazendo na base da tentativa e erro, porque não existe um número mágico de pressão ocular que ela tenha que ficar para o glaucoma ficar estável. Tem pessoas que vão ficar estáveis com pressão de 18 e tem pessoas que vão piorar mesmo com pressões de 12. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ir modificando e ajustando de acordo com seus exames. Então, a gente escolhe uma pressão, mas são os exames que vão dizer se essa pressão está boa ou não. E aí, se o exame piorou, a gente vai reajustar essa pressão para o nível que a gente quer. A segunda medida que a gente precisa tomar é verificar se você pode estar tendo picos de pressão ocular. Por exemplo, você pode, toda vez que vai na consulta com a sua oftalmologista, ir num horário do dia que a sua pressão ocular é 12, mas de repente em outro horário do dia a sua pressão ocular pode ser 20. Então, esse sobe e desce de pressão, ele é prejudicial e ele pode sim fazer o seu campo visual piorar, mesmo que as medidas da consulta estejam todas estáveis, tá? Eu atendi pela telemedicina uma paciente essa semana mesmo, quarta-feira, com um caso muito semelhante, que vinha com medidas de pressão de consultório na faixa de 10 e mesmo assim com o campo visual piorando. E quando eu fui conversar com ela, eu vi que ela tinha sintomas de pico de pressão ocular fora dos horários da consulta. Então a gente vai fazer um ajuste para controlar esses picos de pressão ocular. A Isabel perguntou aqui o que fazer para resolver esses picos. Isabel, aí é muito de cada pessoa, porque muitas vezes pode ser simplesmente acrescentar um outro colírio, mas em muitos casos a gente precisa pensar num tratamento cirúrgico. Ou então num laser, se for um caso mais inicial de glaucoma. Porque os tratamentos a laser e os tratamentos cirúrgicos, eles dão uma estabilidade maior da pressão do que o colírio. Porque como que o colírio age? O colírio, no momento que a gente pinga, ele vai levar, dependendo da medicação, mais ou menos 20 minutos para fazer efeito. E aí ele vai fazer um efeito muito forte no começo, ele vai reduzir bastante a tua pressão ocular, e ao longo das horas que vão passando, esse colírio vai reduzindo um pouquinho o efeito e a tua pressão vai ligeiramente subindo até que chega a hora de você pingar a outra gota e aí a pressão ocular vai baixar novamente. Para a maioria das pessoas, isso não é significativo, mas em algumas pessoas essa flutuação da pressão pode ser significativa. E com um tratamento a laser ou com uma cirurgia, a gente vai ter uma pressão muito mais estável, certo? Bom,
Uma outra coisa que a gente precisa investigar nesses casos em que o campo visual vai piorando, mesmo com a pressão ocular normal, é se pode, além do glaucoma, ter um outro fator de risco para essa piora. E aí o mais comum são as doenças cardiovasculares. Então, quem é hipertenso, quem é diabético, quem tem placa de colesterol nos vasinhos do pescoço, isso vai fazer com que chegue menos nutrientes para o nervo óptico, e aí esse nervo ele vai sentir mais os efeitos da pressão, e ele pode piorar mesmo com pressões não tão altas assim. Então, quem está com o campo visual piorando, mesmo com a pressão baixinha, é importante ver se está tudo ok nessa parte cardiovascular também, tá? E aí, então, a partir do momento que a gente confirmou que o campo visual piorou, aí é fazer ajuste de tratamento para alcançar esse novo objetivo de pressão. E aí, para algumas pessoas vai ser um ajuste de cirurgia, para outras vai ser um ajuste de talvez só de mudar o horário do colírio, de repente, para outras vai ser um ajuste de acrescentar um colírio. E aí, isso é uma coisa muito individual de cada pessoa, certo? Vamos lá responder as dúvidas de vocês. Nossa, eu tô vendo aqui o horário, tô vendo que eu falei demais hoje. Me estendi aqui na minha explicação. Boa noite para quem tá chegando agora e perdeu o começo. Amanhã, 10 horas da manhã, a live tá no YouTube, então quem perdeu o comecinho não precisa se preocupar. Perguntas agora. A Dalva perguntou, ao fazer o exame, o aparelho acusa quando temos dúvidas se vimos ou não a luzinha. Dalva, o aparelho, todos eles têm uma maneira muito interessante de testar se você realmente não enxerga aquele pontinho de luz ou se você só se distraiu. Então, no mesmo momento do exame, o aparelho ele já vai testando mais de uma vez cada um daqueles pontinhos. Então, vocês às vezes não percebem, mas o aparelho repete os pontos quando você erra. Então, se você errou porque se distraiu, porque piscou ou porque pensou em outra coisa e não apertou o botão, o aparelho vai retestar aquele ponto, para ele ter certeza se você realmente não enxergou, tá? Então o aparelho vai ficar repetindo essas testagens para, de certa forma, já melhorar essa confiança no primeiro exame. Mas mesmo com essas retestagens, ainda pode acontecer erro. Então sempre vale a pena a gente repetir em outro dia o exame se você teve muita dúvida e se perdeu muitas luzinhas, tá? Aproveitando que eu falei do controle cardíaco, a Anísia Neila perguntou se os remédios usados no tratamento do coração, se eles podem piorar o glaucoma. Não piora o glaucoma e justamente o contrário. O coração precisa estar muito bem e funcionando super legal para o glaucoma ficar bem controlado. Lari Caproni fez uma ótima pergunta aqui, que encaixa muito com isso que eu falei de a possibilidade de piora do campo visual relacionado aos picos da pressão ocular, que muitas vezes a gente não detecta no consultório. E ela pergunta qual a perspectiva de ter um medidor de pressão domiciliar confiável. Então, vocês estão acostumados a conhecer um monte de gente que tem aparelhinho de medir a pressão arterial em casa. Bota aquele aparelhinho no pulso e aí sabe sozinho, sem precisar ir no médico, quanto que tá a sua pressão arterial, o que é uma maravilha. E existe um aparelhinho desse pro glaucoma. Então, não só é uma perspectiva, como já existe. Tem um aparelhinho que se chama iCare. Eu vou colocar aqui no chat para vocês verem como que escreve.
iCare é o nome desse aparelhinho. Ele é um aparelho portátil, ele é desse tamanho assim, mais ou menos, e ele tem um apoio que você apoia ele no rosto, ele não precisa de anestesia, então é diferente da medida que a gente faz no consultório, tá? No consultório a gente anestesia, pinga colírio. Esse domiciliar não tem nada disso, tá? Então você apoia ele no rosto, você olha diretamente pro aparelhinho e ele faz uma medida da pressão ocular. Mas eu ainda não estou recomendando para os meus pacientes que comprem, porque essa tecnologia ela ainda precisa melhorar um pouquinho. Em que sentido? As medidas ficarem ainda mais confiáveis, as medidas já são bem razoáveis, mas pode ser mais confiável ainda, tá? Outra questão, em facilidade de uso, do jeito que eu falei parece simples, né? Que é só apoiar e medir, mas a verdade é que ele tem todo um manejo que você tem que colocar ele na posição muito perfeitinha, certinha, na distância certinha do olho, senão ele não mede. Então não é tão fácil assim de usar. Eu confesso que eu apanhei pra caramba para conseguir medir minha própria pressão ocular. E a outra questão é que o custo ainda está muito elevado, porque é uma tecnologia muito nova ainda, então o custo ainda é muito proibitivo para a grande maioria das pessoas. O iCare tem vários modelos diferentes, mas ele custa o preço de um carro, mais ou menos, então o custo é bem proibitivo, tá? Mas a tendência, e a empresa investe bastante nisso, a empresa que fabrica, é que surjam cada vez modelos mais novos, que sejam mais precisos, mais fáceis de usar e mais baratos, e a tendência é que daqui a uns anos isso esteja disponível para vocês terem em casa, tá? Tô vendo aqui que tem um monte de paciente aparecendo por aqui. Tem paciente do presencial, tem paciente da telemedicina. Às vezes eu não tenho tempo de falar, gente, mas eu tô vendo vocês por aí, viu? Vamos lá para mais dúvidas, então. A Isabel perguntou se quando a pressão está alterada, o olho, quando fechado, fica rígido e dói ao apertar. Sim, esse é um dos indícios que você pode estar tendo pico de pressão ocular entre as gotas dos colírios, tá? Então, se você pinga a gota da manhã, e aí quando tá chegando assim, faltando 2, 3 horas pro horário da gota da noite, o olho começa a ficar dolorido, o olho começa a ficar vermelho, sensível ao toque, até um pouquinho durinho quando a gente encosta aqui. Isso são sinais de que a pressão ocular pode estar subindo nesse momento. Aí você vai pinga a gota da noite e aí aquele sintoma alivia. Então isso pode ser um indício de estar tendo um pico de pressão não detectado no consultório e que aí justificaria uma piora do campo visual. A Maria do Carmo perguntou se o aparelho de medir a pressão em casa na forma de caneta se é recomendável. Não. Esses aparelhos que medem a pressão, que são uma canetinha, eles são portáteis também. Eles são bem fáceis de usar, mas eles precisam de anestesia. Então não pode ser para uso domiciliar, tem que ser com o oftalmologista mesmo. A Pipa tá dando aviso antes da hora, porque pelas minhas contas ainda faltam 7 minutos para acabar a live e ela já tá chamando aqui já. Vamos lá para mais dúvidas. Tô achando aqui, a Luzimar, ela perguntou qual a validade do exame de campo visual. Bom, validade no sentido de que aquele exame não serve para mais nada e vai pro lixo? Nunca. Campo visual vale para a vida toda, tá? Justamente por ser um exame comparativo, a gente precisa ir sempre comparando o exame que você fez agora com o exame de 6 meses atrás, de 1 ano atrás, de 2 anos atrás. Então, o campo visual é um exame que tem que guardar pela vida toda.
tá? Agora, em relação à frequência de repetição, se você tem um glaucoma controlado, estável, o que a Sociedade Brasileira de Glaucoma recomenda é que você faça 2 exames de campo visual por ano, ou seja, de 6 em 6 meses. Agora, se você tem um glaucoma muito avançado ou se tá com uma suspeita de piora, a gente encurta esses intervalos, tá? Tem alguns casos que pode ser até interessante a gente fazer o campo visual de 3 em 3 meses até. Então, via de regra é de 6 em 6 meses, mas isso é para quem está bem controlado. Vamos lá para mais perguntas aqui. O OCT estando estável, é possível o campo visual ficar piorando? Excelente pergunta da Vivi. E vamos lá então, como é que pode o campo visual piorar e o OCT não? Primeiro, para vocês entenderem o motivo da pergunta da Vivi, vocês precisam saber o que cada exame mede, tá? O que o OCT de nervo óptico mede? Ele mede a quantidade de neurônios que tem na sua retina e no seu nervo da visão. São esses neurônios que vão morrer no glaucoma e conforme esses neurônios morrem, vai acontecer a alteração do campo visual, certo? Então, a ideia é, morreu o neurônio, o campo visual piorou. Então, o que faz sentido na lógica é que primeiro a gente detecte alterações no OCT, para depois a gente detectar alterações no campo visual. E a média dos estudos realmente mostra isso. Se eu tiver uma pessoa com glaucoma e essa pessoa não faz nenhum tratamento, demora em média 2 a 3 anos para aparecerem as alterações no OCT. E demora em média 4 a 5 anos para aparecerem as alterações no campo visual. Isso é o que faz sentido e é o que acontece com a maioria das pessoas, mas o nosso corpo é muito mais complexo do que o que a gente consegue entender e do que a tecnologia dos aparelhos de exame conseguem detectar. Então, às vezes, acontece sim de eu ver um paciente que está piorando no campo visual e que o OCT está estável. E aí um dos dois falhou. Ou esse campo visual não piorou de verdade, e aí eu vou repetir para confirmar, ou então esse OCT não está conseguindo detectar essa piora, e isso muitas vezes acontece. Eu vejo alguns pacientes e alguns de vocês até ficando assim, poxa, eu não entendo como é que pode eu ter alteração de campo visual se o meu OCT tá normal e vocês acham que o OCT é uma coisa 100% garantida e 100% precisa, quando na verdade não existe nenhum exame que seja 100% preciso para nenhuma doença, tá? Então é possível sim que você tenha uma perda de neurônios, que o OCT não tenha detectado, o exame falhou em perceber essa perda, mas o campo visual mostrou a piora. Então, é possível ter piora de campo visual pelo glaucoma, mesmo que o OCT esteja normal. Agora, nesses casos, a gente precisa também pensar em outras coisas, porque tem outras doenças que afetam o campo visual. Por exemplo, se o grau do óculos não estava bem corrigido na hora que fez o exame, você vai enxergar muito menos do que deveria. Se você está começando a desenvolver uma catarata, isso vai atrapalhar o seu campo visual. Se você tem uma lesão na córnea, um ressecamento, isso vai aparecer no seu campo visual também. Então tem que lembrar de confirmar se aquela piora realmente foi pelo glaucoma, tá? Vamos lá, Maria Baby Boo, tô vendo você aí. Lembro de você. Obrigada pelo carinho. Deixa eu achar aqui.
Tá acabando o nosso horário, pessoal. Eu vou achar aqui mais uma perguntinha para responder e aí a gente encerra essa live aqui. Vamos lá, eu tô caçando aqui as perguntas sobre campo visual porque tem umas perguntinhas aqui de outros temas. A Ani já fez outra pergunta aqui que indiretamente é do campo visual, então eu vou responder ela. Ela perguntou aqui se glaucomas mais avançados causam mais sintomas. Sim, quanto mais avançado o glaucoma, mais sintomas vai ter. Em geral, os glaucomas iniciais não dão sintoma nenhum e até mesmo os glaucomas moderados podem não dar sintoma nenhum. Mas quando a visão periférica já é muito perdida, como num glaucoma avançado, aí sim já começa a ter sintomas, porque quando o campo visual está fechadinho assim, a gente tropeça porque não vê buraco, não vê degrau, a gente esbarra nas coisas quando tá andando, a gente vive se assustando porque tem uma pessoa do lado e a gente nem percebeu, aí aquela pessoa começa a falar, você leva um susto. Quando você está dirigindo, você tem dificuldade de ver o retrovisor, dificuldade de estacionar o carro numa baliza, porque você não tem aquele cantinho da visão periférica para ver bem. Então, sim, glaucomas avançados têm muito mais sintomas. E é por isso que a gente não pode deixar o campo visual ficar piorando, porque no glaucoma inicial até o moderado, a pessoa muitas vezes leva sua vida normalmente, mas se a gente deixa passar ao ponto de chegar num glaucoma avançado, isso já começa a ter impacto no dia a dia. Então o ideal é repetir lá de 6 em 6 meses o seu campo visual, para que a qualquer sinal de piora a gente já ajuste o tratamento antes que você perceba essa piora na sua visão. Certo? Tirei as dúvidas de vocês sobre campo visual. Quem eu não respondi, que mandou dúvidas de outros assuntos aqui, guardem que já está começando o mês de outubro. Outubro vai ter outra live daquelas de perguntas e respostas, tema livre, para vocês perguntarem o que quiserem. Podem mandar no direct, podem mandar na caixinha de perguntas de quinta-feira também. Então, tem gente aí que eu não... Tem bastante gente que eu vi que não deu tempo de responder, mas insistam que uma hora eu respondo vocês. Pessoal, tem chegado muita pergunta, muito comentário, e eu não tenho dado conta realmente de responder todo mundo. Então, desculpa aí quem eu não consegui responder hoje, mas insistam que uma hora vai. Beijinho, um ótimo final de semana para vocês. Não esqueçam de pingar colírio, quem pinga colírio. Não esqueçam de marcar seus exames, quem já está na época de repetir os exames. E até semana que vem.